gente vai para Brasília ao vivo. A Advocacia Geral da União defende decretos sobre mineração artesanal em manifestação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos receber a Luciana Verdolim? Bem-vinda ao Jornal da Manhã, Luciana. O que a AGU diz exatamente? Olha, ela justifica a necessidade de 2 decretos que foram publicados, Adriana, em fevereiro, aqui pelo Palácio do Planalto. Nesses 2 decretos, o governo diz que não há flexibilização de normas ambientais, não há avanço, a atividade de ampla escala em terras indígenas, e sim uma atividade de mineração artesanal, para normatizar o que já existe há décadas na Amazônia brasileira. A AGU justifica que, com a flexibilização dos processos de licenciamento ambiental, o objetivo não é tornar o licenciamento menos rigoroso, e sim garantir sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Essas propostas dizem respeito apenas à mineração artesanal, não ao procedimento em larga escala. Faz questão de ressaltar também a Advocacia Geral da União que não há incentivo à mineração ilegal, ao garimpo ilegal em áreas principalmente em reservas indígenas, e sim garantir que normas sejam fixadas para, na verdade, proteger as comunidades. Ainda faz questão de ressaltar que a flexibilização das normas ambientais, por exemplo, diz respeito a reestruturação do regime de licenciamento, desburocratização do procedimento administrativo, e garante ao Supremo Tribunal Federal que isso não consiste, por exemplo, em retrocesso do meio ambiente na região. A justificativa do governo é de que o garimpo ilegal existe há muito tempo e que o que se procura, na verdade, agora é ouvir a comunidade, ouvir o Congresso Nacional, ouvir os indígenas para saber quais são as alternativas, o que essa população busca, uma vez que é preciso, inclusive, garantir uma fonte. A Luciana já volta com a gente com destaques de Brasília. Salles, você que entende bem do assunto, como avalia essa notícia? Há toda uma gama de normas que enfrentam a hipocrisia que reina há décadas na Amazônia, Algumas pessoas iluminadas que vivem no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, bem longe da realidade da Amazônia, acham que é simplesmente deixar tudo proibido e a Amazônia vai continuar sendo uma espécie de Simba Safari ao ar livre, em que os estrangeiros vêm aqui, tiram foto com os indígenas, todos trajados com roupas tradicionais, e o estrangeiro vai embora e continua tudo bem. Só que isso não tem nada a ver com a realidade. Os 23, 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, muitos dos quais indígenas, querem produzir, querem utilizar a riqueza natural que lá está. Esse paradoxo da Amazônia, que é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, porém com a população vivendo no pior índice de desenvolvimento humano, é justamente consequência dessa hipocrisia. É a estratégia do avestruz. Enfia a cabeça no buraco e finge que o problema não existe. A mineração na Amazônia existe há muito tempo, há décadas. Há décadas está sendo feita, inclusive pelos próprios indígenas. Essa narrativa de que os homens brancos invadiram as terras indígenas, estão forçando os indígenas, ela é mentirosa. Os próprios indígenas, se forem Rondônia, os Cintalargas, os Caiapós, os Mundurucus, enfim, há uma infinidade de população indígena querendo produzir, quer seja pecuária, o garimpo ou até mesmo a parte de indústria madeireira. O que é preciso fazer é reconhecer isso, que já existia há muito tempo antes do governo do presidente Bolsonaro. Reconhecer que essa pressão existe, que é legítimo que eles queiram produzir e trabalhar e dar o canal correto, dar o canal para o qual eles possam fazer isso de acordo com regras ambientais, recuperar áreas degradadas, enfim, ter lucro e pagar impostos. Eles não se recusam a fazer isso. É que criou-se uma legislação tão restritiva e tão fora da realidade que acabam todos eles sendo empurrados para o mercado ilegal. Espero que o Supremo Tribunal Federal
tenha uma posição de razoabilidade, de reconhecimento da verdade e do que acontece na prática. Não adianta fazer proselitismo e militância política em votos e decisões judiciais como se a Amazônia fosse realmente uma redoma em que as pessoas lá dentro vivem como se fosse num museu a céu aberto. Isso não existe, não é essa a realidade da Amazônia e não vai ser nunca. As pessoas lá têm direito de escolher o que querem fazer da sua própria vida. José Maria Trindade, claro, a AGU está defendendo o decreto, mas qual que deve ser a posição do Supremo? Difícil saber, hein, Zé? Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro fez esse debate durante o processo eleitoral, né? Não é uma coisa que ele, de repente, acordou e decidiu fazer, e facilitar a possibilidade de mineração, inclusive em terras indígenas. Olha, Tiago, a mineração é uma relação abusiva com a natureza, sempre. Mas deve continuar na mineração, é preciso explorar os bens de um país, de uma determinada região. Não é só na região amazônica, no Brasil inteiro. O Brasil é rico em minerais. Na semana passada, foram presos garimpeiros que estavam extraindo ouro de forma ilegal na região de Ouro Preto, ali no centro de Minas Gerais, né? Então, não é só na região amazônica. É preciso regulamentar e fiscalizar, porque eu costumo falar de Minas Gerais. Quem vê uma fotografia aérea de certas regiões de Minas é como se estivesse no solo lunar.